A paz do Senhor, meus irmãos. Entramos no dia 13 da nossa leitura bíblica anual. E o nosso tema hoje é José, sonhos e inveja. Que essa leitura seja proveitosa para todos nós. Gênesis capítulo 35 ao 37. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidões de nação sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde ele havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. É maravilhoso fazer uma pausa aqui. Jacó levanta um altar e oferece uma oferta de azeite a Deus, porque Deus falou com ele. Muitas vezes nós gostamos de fazer sacrifício para receber algo de Deus. Mas é maravilhoso quando nós sacrificamos algo, quando nós ofertamos algo em gratidão por aquilo que Deus tem feito. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Versículo 16. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. Descendentes de Israel. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel.
e Gade e Azer, filho de Zilpa, serva de Lia. São esses os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. A morte de Isaque. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Descendentes de Esaú. Capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Besamate lhe nasceu Reuel. A Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações já não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Besemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Timná era a concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Os filhos de Reuel são esses: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são esses os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. São esses os chefes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Esses são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São esses os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São esses os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes de Jeus, Jalão e Corá. Esses são os chefes que descendem de Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São esses os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. Descendentes de Seir. São esses os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Umã. A irmã de Lotã é Timna. São esses os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Euba, Sefô e Onã. São esses os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São esses os filhos de Aná, Dizom e Olibama, a filha de Aná. Esses são os filhos de Dissom: Edã, Esbã, Itrã e Querã. São esses os filhos de Ezer: Bilã, Zarvã e Acã.
São esses os filhos de Dizã, Uz e Arã. São esses os filhos de Oreu, Lotã, Zobal, Zibeão, Aná. Dizon, Ezer e Dissã. Esses são os chefes dos Oreus na terra de Seir, reis e chefe de Edom. São esses os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bozrá. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadad, e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá e em seu lugar reinou Saul, de Rebote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Metabel, filha de Metrede, filha de Mesaabe. São esses os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes Timná, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Vamos ao capítulo 37, José e seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. José é vendido e levado para o Egito. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem
encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles ouviram e, antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas, dizendo que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rubens disse mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e nosso sangue. Seus irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá? E agora, o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram o bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Até aqui. História interessante. Até que ponto pode chegar a maldade no coração de alguém? Quando damos lugar à inveja, às comparações, o final sempre será trágico. Nós já vemos lá no começo, no Gênesis, quando Caim se indignou porque Deus se agradou mais do sacrifício de Abel e termina então matando seu irmão. Irmãos, é melhor morrer, é melhor ser alvo de inveja, de perseguições, do que ser nós os que estamos praticando a inveja ou a maldade. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós possa ter o nosso coração purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos às leituras complementares. Deus prova o coração. Salmo 105, do 16 ao 19. Diz assim: Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes
e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. José teve um sonho maravilhoso de governo, de liderança. Deus o havia escolhido para trazer livramento em épocas de dificuldades, em época de fome. Mas mesmo assim, mesmo tendo sido escolhido por Deus, ele foi provado. A gente diz que foi os seus irmãos, e sim, os seus irmãos têm culpa nisso. Mas tudo era um desígnio de Deus para provar o coração de José. José tendo sido acorrentado o seu pescoço, diz a palavra. Não sei se você sabia disso. Colocaram uma coleira de ferro no seu pescoço. José se tornou um escravo, mas era tudo plano de Deus e o seu coração foi provado e José foi vencedor. Nunca desonrou a Deus e nunca negou a Deus. Continuou servindo a Deus e confiando na promessa de Deus para a sua vida. Gênesis capítulo 37, versículo 19 ao 20, nós já lemos, mas faz parte da leitura complementar. Diz assim: disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos deles. Quando você é um sonhador, quando você é uma pessoa que tem sonhos, que tem projetos de Deus, você vai levantar a ira das pessoas contra você. Aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que não conseguem sonhar, aqueles que não têm relacionamento, eles não aceitam o teu sonho, o projeto, o propósito de Deus na sua vida. Mas você deve permanecer fiel ao Senhor, confiando que Ele tudo fará. Romanos capítulo 8, versículo 28. Este versículo é tão maravilhoso e tão conhecido de nós que servimos ao Senhor Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Se você ama a Deus, saiba que todas as coisas cooperam para o bem da tua vida, da tua casa, da tua família. Mesmo quando os da tua família se levantam contra ti, assim como os da família de José se levantaram contra ele, tudo aquilo estava cooperando para o bem dele, de José, e para o bem da sua casa, da sua família. Então, meu amado irmão, que a palavra possa penetrar a tua alma, o teu coração, e você possa se tornar um canal de bênção. Antes de você desligar o seu vídeo, eu gostaria que você colocasse nos comentários o que chamou a atenção na leitura, seja do dia de hoje ou do dia de ontem. Por exemplo, na leitura do dia de ontem, eu coloquei assim nas anotações da nossa apostila: todo aquele que tem um encontro com Deus terá a sua vida transformada radicalmente. Você pode replicar esse comentário da tua apostila aqui no nosso vídeo. Dessa forma você nos ajuda a avançar o nosso canal, a propagar o Evangelho de Jesus Cristo, a propagar a Palavra de Deus. Amém, meu irmão? Curte, compartilha e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Desejo a você um dia de bênção, de vitória e de conquista. Fica na paz do Senhor Jesus.